Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje eu estou aqui com pessoas que são profissionais de um mercado e de uma empresa que surpreende a todos nós dia a dia, pela sua evolução, pela sua capacidade de transformar, por tudo que ela está representando para o Rio Grande do Sul. Como princípio, eu não costumo apresentar ninguém que está na minha frente. Porque eu não gosto, eu repito, eu não gosto de dizer esse é o fulano de tal, nasceu em Novo Hamburgo, não sei o que e tal, é filho disso, é filho daquilo, que é muito ruim, né? Porque até posso errar e até posso dizer coisas que eu não devo dizer. Então, eu prefiro que as pessoas se apresentem e da apresentação a gente vai batendo um papo legal. Perfeito. Então, começa pela minha frente. Bom, então eu sou a Andressa, sou CEO hoje da Rap. Estou na Rap já há 12 anos. Comecei bem cedo, com 16 anos. E sou filha da Analisa, que é a fundadora. E desde o ano passado, agora fechamos um ano da sucessão, onde ela está como que conselheira. Tem um namorado arquiteto que te dá um apoio. Tenho um namorado arquiteto, que te aguenta vou dentro casar. Ano que vem vou casar. Que legal. Dessa minha vida, tenho um cachorro. E vai dar netinhos para a Annelise. Sim, daqui uns anos ainda, porque minha prioridade é o trabalho. Mas meu foco é na Rap ainda, mas sim mas a longo prazo, sim. Né? Tu vai torná-la Rap, né? Exatamente. Muito bem. Eu sou a Cristiane, eu estou na Rap desde o primeiro dia, desde antes do primeiro dia até quando... a gente começou a estruturar aí material de apresentação, prospecção, lista de prospects, enfim, a gente já estava junto lá, eu e a Analisa trabalhando nisso. Então tenho aí 23 anos de Rap, né? 23 anos de casa, minha formação é em relações públicas, tenho 2 filhos, sou mãe do Vicente e da Martina. Que legal. Enfim, meus filhos são Rap também, né? Nasceram enquanto eu trabalhava, então a Ana e a Rap sempre estiveram perto. Vicente com 18, tirando carteira de motorista. Já trabalhou na Rap. Já foi estagiário da Rap, agora tá focado no cursinho pro vestibular. E a Martina com 15, preparando festa de 15, né? Fases diferentes da vida. Mas os dois estão uns queridos, uns amores. Junto com a Rap, grandes projetos de vida, né? Talvez os grandes projetos da minha vida foram os 3 aí. A Rap e os 2. Que bacana. Eu sou o Felipe, sou diretor de criação da Rap. Aqui eu sou mais novo na diretoria, estou desde 2021, eu acho que é. Eu sempre trabalhei em agência desde os 17 anos, mas eu me considero filho da Rap, assim, tipo, quem eu sou hoje como profissional, eu diria que 80% ou 90% foi construído na Rap por gostar de endomarketing, por me identificar com o que a gente faz lá dentro. Trabalhei num primeiro momento lá como diretor de arte em 2008, aí depois eu saí, dei uma rodada no mercado, fui me descobrir e voltei em 2018 e, como diretor de arte. Depois, né, a diretoria me convidou para fazer parte junto com eles. Sou pai da Lavínia, tem uma menininha também. Sou pai de pet também, de um cachorro e de uma tartaruga. E tamo aí. Uma coisa, Andressa, essa configuração de agência é legal? Sim. Chamar de agência Rap? Sim, eu gosto bastante da configuração de agência, assim. Hoje a gente não se considera só um formato 100% de agência. Hoje a Rap, ela mescla os formatos de agência, consultoria e empresa de treinamento. Então, digamos que é um bem bolado desses 3, mas principalmente o formato de agência. Ele nos dá uma flexibilidade, ele nos traz o cenário criativo que uma agência traz e, no fundo, a gente une a estratégia com criatividade. E aí isso é totalmente focado nesse formato de agência. Mas isso não é externo, isso é interno? Isso é interno. A gente é uma agência focada na comunicação interna. E como é que as agências, entre aspas, que falam
no mercado externo considero vocês? Supõe-se o seguinte, eu tenho a Renner. Tá. A Renner tem 3 agências hoje que cuidam do mercado externo. Sim, perfeito. Como é que essas agências do mercado externo enxergam a REP? Olha... Como ajudante, como cooperativa, como colaborativa ou como generativa, que é a grande palavra hoje de mercado. Perfeito. Eu acredito que a gente faz um trabalho que ele é diferente, onde eles entendem que a gente trabalha junto com eles quando a gente está falando de assunto mais de cultura, né, Cris? Eu acho que quando a gente está trazendo esses conceitos de como que a gente vai elencar o externo com o interno. Mas, se não, é um parceiro diferente, não no mesmo segmento, assim, da empresa, mas que contribui bastante para o negócio, assim. Né? A gente tem uma especialização diferente, né? Isso. É um público com o qual a gente se comunica diferente do público que a agência externa se comunica. E o próprio cliente interno, né? Que então, é acaba sendo complementar. É. A Renner é um bom exemplo, porque a gente tem alguns projetos que a gente conduz, nós e Paim, de forma complementar, né? Com algumas ações que acontecem para fora, outras ações que acontecem para dentro. Então, a gente nunca teve dificuldades de relacionamento com as agências e acho que cada vez mais a gente é entendido como um parceiro de trabalho, de fato, das agências, quando se conecta, né? Quando os conteúdos se conectam. Como é que é criar isso tudo, Felipe? Eu diria assim... Tem motivar... Cara, eu assim, sendo bem honesto, assim, eu vou contar um pouco como é que foi pra mim, porque pra mim foi um plim, assim, né, tipo, eu tinha lá uma história de trabalhar com agências externas, quase 10 anos trabalhando com agência externa, até quando eu fui pra Rap pela primeira vez, e a primeira coisa é aquilo até que a gente estava conversando em back office ali, né, da questão do... Tu tem que te motivar por coisas que não são o teu ego de ver o teu trabalho na rua. No momento que tu quebra isso e tu começa a entender, tipo, o quão legal é fazer coisas para um outro tipo de reconhecimento das pessoas, aí a coisa começa a fazer sentido. Para mim era muito motivador e no primeiro momento não porque saiu o meu anúncio na 0 Hora ou na TV, mas era aquele e-mail que vinha lá de uma pessoa na ponta. Tu não faz nada para ganhar prêmio. Mas a gente ganha. A gente ganha, A gente ganha. Mas tu não pode colocar isso. Mas esse não é o foco. O foco é o colaborador receber aquela informação lá na ponta. É aquele reconhecimento, assim, que é muito mais caloroso, que é quando vem um e-mail lá e chega pra gente pelo nosso cliente do cara que trabalha lá na operação e disse, nossa, que coisa mais linda que foi essa campanha que vocês colocaram. Ou quando manda uma foto, assim, de coisas simples, assim, né? Por exemplo, tinha uma instalação lá que foi feita para uma campanha, aí daqui a pouco tinha um bando, 50 pessoas, tudo abraçado naquilo. É uma coisa que te motiva porque te acalenta, e não porque te infla. Assim, eu diria que é isso. Deixa eu contar 2 coisas que eu constatei na minha vivência. Uma foi em Blumenau, quando eu fui visitar a fábrica da Hering. A Hering trabalhava em 3 turnos. Tá? E eu vi uma mudança de turno. E nessa mudança de turno, o pessoal que estava entrando estava recebendo uma mensagem dizendo: vocês estão substituindo um pessoal que quebrou o recorde de produção neste momento. Esperamos que vocês façam isso e tal, blá, 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 blá. E aí fez uma espécie de um catequismo na equipe que estava entrando e uma vibração em comum e aplaudindo aqueles que estavam saindo. Isso foi para mim uma coisa muito bacana, muito interessante. A segunda eu vivi na Copesul, que a maioria dos trabalhadores do polo eram de Montenegro, Canoas, etc., etc., e iam de ônibus
que a empresa pegava, que as empresas do polo pegavam e os levavam para o polo petroquímico em Triunfo. E aí, no decorrer dessa jornada, tinha café, sanduíche, etc. Quando chegavam na empresa, eram recepcionados pelos RPs e pelos RH da vida, e aí tinha um lanche para cá, exame de médico, para ver pressão, essas coisas todas, almoçavam, tinham todas as... Né? E de volta e meia informações sobre aquilo que estava acontecendo. Só que o resultado disso é que quando eles chegavam de volta do trabalho, eles iam para um bar beber, porque sabiam que nas suas casas não tinham tudo aquilo que eles estavam recebendo dentro da empresa. Como é que a REP vê isso? Os dois casos. Olha, a gente trabalha exatamente para que essa condição dos colaboradores dentro das empresas seja uma boa condição, para que a gente leve toda essa informação. Claro que a gente não atua nos programas de RH, né? A empresa que define e nós atuamos na comunicação desses programas de RH e outros assuntos. Mas muito do que a gente faz leva a informação para o colaborador. E eu acredito assim, tem uma frase que a minha mãe fala muito, que é que ninguém luta por aquilo que não conhece. Quem é a tua mãe, que é importante. Ana Lisa, fundadora da REP, então ela sempre fala que ninguém luta por aquilo que não conhece. A gente está levando a informação para o colaborador e fazendo com que ele entenda o que ele está fazendo na empresa, por que ele está fazendo, qual que é o objetivo. Então, no primeiro cenário, quando a gente traz essa informação para o colaborador, de que no turno anterior bateu a meta e que eles precisam bater a meta e aplaudir essas pessoas que conseguiram fazer isso e também buscar, a gente está trabalhando com motivação, a gente está trabalhando com reconhecimento e para tornar um ambiente, assim, a gente tem essa ideia de querer que o ambiente de trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, seja um lugar bom para se trabalhar, que tenham os benefícios certos. Ele não é voltado só para o chão de fábrica, né? Ele é voltado para o administrativo, ele é voltado para exatamente. Vendas, ele é voltado para todo mundo. Perfeito, todo mundo que faz parte da empresa. Hoje a gente atende várias áreas administrativas das empresas, mas o endomarketing ele começou dentro das indústrias, né? Principalmente focado nas comunicações com o sindicato, para chegar no público lá da ponta, mas hoje vai para todo mundo, e tem empresas que não têm, a gente, por exemplo, atende a Salesforce, que é uma empresa de tecnologia que não tem a ponta na indústria, de fato, mas tem outras empresas que sim, que tem o colaborador lá no chão de fábrica, fazendo 3 turnos, então a gente comunica para tudo isso. E eu acho que tem um outro ponto que é legal, principalmente do primeiro exemplo ali que tu deu, da competitividade ali, né, entre os turnos e tal, que tem a ver com o que a Dessa e a Cris falaram ali no início, que é tipo, que é a questão da cultura da empresa, né, tipo, então, que não é com toda empresa que tu pode ter uma abordagem exaltando competitividade. Então, tipo, isso é um outro lado, e talvez um dos lados mais importantes do nosso trabalho para tudo que a gente vai fazer, que é entender qual é que é a cultura daquela empresa, né? Se só vai dar certo se aquilo realmente funciona, essa forma de comunicar com o tipo de empresa que vai tá falando, né? Não adianta tentar ser competitivo daqui a pouco numa empresa que tem um viés de colaboração muito mais forte, assim. Eu abordava, Cristiane, de que há uma tendência hoje, e o mundo está clamando, e tem uma discussão muito forte sobre os 4 dias de trabalho, e o Bill Gates agora disse que tem que ser 3. Uhum. Né? O que tu acha disso? Eu acho que é uma proposta que se aplica para alguns, não se aplica para todos, né? Opa, explica. A gente tem exemplos dentro da REP de clientes que, por exemplo, não têm nenhuma condição de produzirem. Uma coisa é a gente entender que reduziremos para 3 dias de trabalho e reduziremos também a produção, ok? Aí é uma decisão,
né, de se tomar e se reduzir uma produção empresarial. Outra coisa é eu acreditar na possibilidade de trabalhar 3 ou 4 dias produzindo o mesmo. E aí é nesse contexto que eu me refiro, que algumas empresas têm... Tu acredita naquilo que se o cara tem uma meta, se ele produz a meta dele, ele pode ir embora? Acredito que sim. Acredito que sim. Só que existem cenários da indústria, por exemplo, em que você não vai bater a meta com 4 dias de trabalho. Você vai precisar do 5º dia, independente da sua produtividade, por melhor que ela seja. Agora, existem cenários no âmbito de serviços, por exemplo, em que você consegue. Se você tem uma meta clara para bater na semana e ela pode ser batida em 4 dias, eu acredito que isso é possível. Mas, ao mesmo tempo, assim, hoje a gente está indo para uma era de colaboração, né? De trabalhar em conjunto. E aí, quando a gente está olhando sobre meta... Tem certeza disso? Tenho. Tu acredita fielmente? Sim, nisso? com certeza. Porque tem uma discussão muito forte entre generativa e colaborativa. Sim. Porque, assim, quando a gente fala só sobre meta, sobre bater aquela meta e poder ir embora, a gente está falando do indivíduo sem pensar que tem todo um coletivo junto com ele e que cada um tem o seu tempo. Então, a gente sempre fala que isso serve para algumas empresas e não serve para outras, só que hoje, no nosso contexto de Brasil, não serve para a maioria das empresas. Ainda é algo que são estudos, tendências que é difícil a gente ver agora na nossa realidade. E eu acho que tem um contexto também nas empresas ainda de que, assim, equipes mais enxutas precisando entregar mais. Então, também é difícil se pensar na possibilidade de deixar um dia inteiro ainda sem trabalhar. Porque assim, ok, eu tenho uma meta, eu cumpro essa meta em 4 dias. Por isso que eu disse, a meta precisa ser muito clara e combinada para que isso funcione. Porque senão, a tendência da empresa é querer aproveitar aquele recurso da pessoa para trabalhar um pouquinho mais e produzir um pouquinho mais. A gente está muito hoje, as empresas, com... correndo muito atrás da máquina, digamos assim, no sentido de, assim, a gente está com margens menores, as empresas estão com faturamentos, em alguns setores, né, com margens de lucro menores, os custos estão mais altos, a gente tem aí um passivo sempre muito grande, né, de custo. Então, eu acho uma realidade muito distante ainda, essa coisa de semana de 4 dias. Dados, gostei daquilo que tu está falando. Vocês entram nessa seara de saber que o prego hoje, que custava R$2, custa 4 e que a empresa tem que cuidar mais, ou vocês ficam alheias a isso? Não, a gente entra no que tange ao nosso negócio, né, Andressa? É estudar sobre o nosso negócio. Quando a gente refere aos clientes, a gente trabalha muito mais focado no que eles nos trazem de informação pronta já, muito mais concreta do que a gente ir atrás para fazer isso. Eles nos trazem a estratégia e nós temos a missão de comunicar aquela estratégia. Só que a partir do momento quando a gente trabalha com informações internas da empresa, a gente tem acesso a informações muito mais críticas e muito sobre o negócio, de fato, do que quando a gente está vendendo um produto. Por exemplo, nosso produto é a estratégia da empresa. Então, eu preciso comunicar a cultura dela alinhada com os objetivos estratégicos. Então, por exemplo, a gente está numa época agora que a gente está fazendo vários encontros de liderança. Nesses encontros de liderança, a gente precisa entender se a empresa está com um objetivo de crescimento, se ela está com um objetivo de redução de despesas, se ela está focada em ESG, se ela está focada em outras coisas. E aí a gente entende sobre o negócio. Então, o diferente que tem na REP é que a gente tem que se aprofundar muito sobre o negócio da empresa. Mas eles abrem esses dados? Pra gente, sim. Sim. Pra gente tem que abrir, porque a gente vai... Exatamente. A gente tem muitos dados confidenciais das empresas por isso, porque a gente vai comunicar essa estratégia. E aí tem que entender o que desses dados é interessante eu comunicar para a liderança, o que é importante eu comunicar para o chão de fábrica. Então, a gente tem a informação completa e vai pensando em como que a gente chega a essa informação. Até se o público interno vai entender aquela informação, qual que é a melhor estratégia. Então, hoje a gente entende desse cenário das empresas, mas a gente acaba não dando... mexendo nessa estratégia. Ela já vem pronta pra gente e a gente só mexe na comunicação dela. É que tem uma coisa que me preocupa muito no atendimento hoje,
muito mais no varejo, entende? Uhum. Atendimento de operador é uma vergonha. Te ligam 500 vezes, tu sendo pertencendo àquela operadora, as pessoas te ligam dizendo assim, você conhece isso aí? Uhum. E eu digo, pô, cara, tá ligando para um cara que está Sim. com esse serviço, por que tu tá me perguntando isso? Né? Então há uma desinformação muito grande nessas. Não sei se esses call centers ou essas empresas são empresas desligadas do processo total Sim. da empresa e tal, Uhum. e cada um faz o que bem entende. Mas no varejo, por exemplo, eu compro de um grande supermercado, que é um supermercado que revolucionou o mercado gaúcho. E aí, desse supermercado, eu tenho cartão, tenho fidelidade, nunca recebi um bom dia. Nunca ele me disse assim, a tua maçã chegou, teu vinho está na prateleira, soubemos que você esteve aqui e não encontrou o teu vinho. O que é isso? Se é mau preparo do funcionário? É mau preparo da relação que a empresa não quer ter com o mercado? Como é que vocês entendem isso? Se ele tem um mercado dominante, ele não está precisando olhar para dados, né? Então... E eu acho que assim, tem duas... Porque um dia ele vai ser superado. Sim. Tem duas questões, eu acho que você traz importante aí, Nenê, que é um programa de relacionamento com o cliente, que talvez não é nossa praia, a gente não desenvolve isso, mas a gente comunica isso para dentro. Então, esse é um ponto. Talvez esse supermercado não tenha um programa de relacionamento como deveria ter, dada a importância que tem no mercado do Sul. No meu ponto de vista. No seu ponto de vista. E tendo este programa, hoje o que a gente trabalha muito fortemente é cultura organizacional. Então, assim, se esse supermercado ele tem uma cultura forte de atendimento ao cliente, o atendimento vai ter que te dar bom dia. Ele vai naturalmente te dar bom dia. Ele vai naturalmente te assessorar. Ele vai querer fazer isso porque isso é da cultura daquela empresa. Obviamente que tem desafios, né? Cultura é uma coisa que a gente trabalha a longo prazo e a gente trabalha a vida toda, porque tem o turnover, as pessoas vão embora. Então, se é um ambiente que eu tenho um turnover alto, eu vou ter que trabalhar fortemente a minha cultura todos os dias. Na liderança, que tem que ser o primeiro exemplo dessa cultura. Essa é a grande pergunta. O cara diz assim, pô, eu não quero esse serviço de vocês, porque o meu cara entra aqui, ele aprende um pouquinho e vai embora. Isso também prejudica vocês? Prejudica a gente, mas também prejudica muito o cliente, né? Porque a cultura organizacional ninguém entra e sai sabendo. Ela vem desde o teu processo de seleção. Na hora da seleção eu já tenho que avaliar se aquela pessoa tem fit cultural, tem alinhamento com a cultura da empresa para trazer ela para dentro e fazer com que ela fique. Mas para a gente atrapalha no sentido de que a gente trabalha os mesmos conteúdos muitas vezes, mas aí tem a ver com a estratégia, né? A gente vai pensar, se é uma empresa de call center que tem um turnover super alto, as pessoas não ficam mais do que 6, 8 meses dentro de uma empresa de call center e normalmente é primeiro emprego, pessoa que está lá fazendo aquilo para poder pagar a faculdade, enfim, essas pessoas são as mais difíceis da gente conseguir trabalhar a cultura, né? Porque elas não querem trabalhar. Então ali a gente tem que pensar estratégias de curto prazo, que eu vou trazer todo o conteúdo no curto prazo, que eu vou fazer todas as ações do curto prazo, porque em 6 meses eu vou ter trocado todo mundo e começo tudo de novo. Como é que vocês mensuram isso, Cristiano? A gente tem pesquisa para mensurar, a gente tem... Mensuram o trabalho de vocês. O nosso trabalho com pesquisa. A gente pesquisa níveis de informação, como é que está o nível de informação das pessoas, com pesquisa realmente aplicada dentro das empresas. A gente tem uma metodologia de pesquisa em que a gente avalia vários itens de controle, né, em comunicação interna. Então, eu pergunto para os diferentes níveis de colaborador, liderança, área operacional, área administrativa, como eles se sentem em relação ao nível de informação que recebem, aos canais de comunicação que a gente usa, à comunicação que as lideranças estão fazendo com os colaboradores. Tu detecta problemas? Sim. Aqui a gente E aí se inicia um novo ciclo. Como é que é a reação? Não, quando a gente detecta problemas, a gente repensa a estratégia, né? Aí a gente repensa a estratégia. A gente não só joga o problema, a gente traz todo um planejamento estratégico de quais são os melhores canais de comunicação interna, o que a gente precisa treinar a liderança para que eles sejam o principal canal de comunicação. Então, a gente faz todo esse diagnóstico, toda essa pesquisa, mas também traz para o cliente toda essa estratégia do que a gente sabe
que funciona melhor para aquela empresa. E não tem um Ctrl+C, Ctrl+V, realmente cada empresa tem o seu cenário, o seu tipo de colaborador que a gente tem que pensar na melhor estratégia. Sim, nem tudo é igual, né? Tudo é absolutamente diferente. Tu falou com orgulho dos prêmios. Falei. Qual que mais te orgulha? Eu acho que o prêmio que eu mais me orgulho foi um prêmio IABC, que é um prêmio que a gente recebeu com a Vale no Canadá, um reconhecimento internacional que a gente teve alguns anos atrás por um projeto que também nos orgulha, que foi um projeto de comunicação interna para a Vale, quando eles patrocinaram a Grande Rio no Carnaval. A gente, na época, levou 100 colaboradores para desfilar na avenida, fez todo um movimento interno para as pessoas se candidatarem para desfilar, as pessoas foram. A Vale fez viajar empregados que nunca tinham viajado de avião, conhecer o Rio de Janeiro. Tudo isso um projeto da REP? Tudo isso, toda a comunicação deste projeto. O Projeto Carnaval era um projeto da Vale, de patrocinar a escola, da área de patrocínio, e essa área de patrocínio, junto com a área de marketing, desenvolveram essa estratégia. A REP entra no momento que a gente vai comunicar e envolver os colaboradores nesse processo. E esse projeto foi super bem sucedido, enfim, e depois a gente inscreveu ele ganhou muitos prêmios, inclusive esse prêmio IABC, que foi um prêmio internacional, na época um dos maiores prêmios que a gente tem, mas a gente ganha muitos prêmios, né? No Brasil, a Berge, a nossa premiação, ela é um pouco diferente, porque ela é do meio da comunicação corporativa, do RH, então a gente já tem vários prêmios da BRH, vários prêmios da Berge. Por isso que eu perguntei, eu acho que o RH se miscuia nessa função que a REP tem. O nosso principal cliente é o RH. Né? Hoje não é a área de marketing. O endomarketing, na sua grande maioria, está dentro da área de RH, com RH ou na própria comunicação, isso. Mas raramente está dentro da área de marketing. Por isso é um outro cliente, é um outro cenário. E o nosso conteúdo, o nosso produto para a gente vender é o conteúdo de RH, é o conteúdo de gestão de pessoas, é a estratégia da empresa. A Renner, por exemplo, a Paim vende para o mercado o que a Renner oferece para o mercado. A gente vende para dentro o que a Renner oferece de proposta de valor para o seu colaborador, né? Aquilo que eu tenho de estratégia, de proposta de valor, enfim, para vender, é isso que a gente vende esse conteúdo, para que ele fique mais, trabalhe mais ali, para reduzir turnover, para melhorar a produtividade, para melhorar o ambiente. E aí disso vem até aquela pergunta lá no início, né, do como é que a relação das agências de externa e de interna, a gente meio que acaba muito sendo, em muitos momentos, um fornecedor do outro. Do né? RH. Porque, tipo, muita coisa que às vezes sai para externa começa com projetos da REP e muitas vezes coisas que a REP faz vem de coisas que estão acontecendo na externa. Então, a gente não se choca, né? A gente se complementa numa série de níveis, né? E daí se materializa. Essa função de vocês tem barriga no balcão? Muita? A gente só faz isso. Assim, nós três aqui somos muito mão na massa. Essa é uma característica da REP, assim, todos os diretores. De colocar a mão na massa. Então, a Cris atendimento, a Cris atende cliente, o Felipe cria de fato, eu também fui atendimento e sou atendimento ainda. A gente... Para o nosso cliente, a gente tá sempre com a barriga no balcão ali, tentando pegar junto, sabe? Eu acho que esse é um diferencial da REP. Os diretores estão sempre próximos dos clientes. Os clientes têm acesso, sempre tiveram acesso à Analisa muito facilmente. E é algo que nós, como diretores, levamos hoje com a gente. Assim, todos os clientes têm acesso, então sabem o meu telefone, do Felipe, da Cris, e contam com a gente, a Karen, que é a nossa diretora de planejamento, o Fábio, que é nosso diretor de tecnologia, todos têm acesso e a gente está bem próximo do cliente. A gente não fica como diretores longe. E a gente gosta disso. Esses tempos a gente estava conversando assim, eu não me lembro se foi a Cris que estava pegando uma coisa, ou foi tu que falou, como é bom ser atendimento também. Então, mesmo que a gente pudesse, eu acredito, né, que mesmo todos nós pudéssemos, digamos, sair completamente fora, a gente fica não só na gestão. Porque dá
dá vontade, assim, dá saudade em certos momentos. Eu tenho projetos que eu pego, não, esse aqui deixa que eu quero eu fazer, porque me dá vontade de fazer. E isso é uma coisa da nossa cultura, assim, é uma coisa que o daqui pra frente, né, a gente viveu esse ano de transição aí, com a Andressa assumindo como CEO da agência, mas que a gente percebe, assim, tem coisas que são traços culturais nossos que não mudarão e não devem mudar e nem queremos que mude, né? Que é isso, assim, é a nossa presença junto à equipe, junto às pessoas. Então, acho que falando um pouco de futuro, assim, nosso futuro também, assim, ele vai seguir num novo modelo de gestão, com novos desafios de mercado e com novas propostas de desafios que a Andressa vem trazendo, mas também com esses traços culturais que são bons e que a gente entende que tem valor mantidos, né? Nessa cultura forte. Vocês visitam os clientes nos seus locais de ponta, que eles têm a cara da... Falando porque a gente estava conversando antes, a gente tem a nossa coordenadora editorial, que é uma jornalista que produz conteúdo. Essa semana ela passou 4 dias em Serra do Salitre, que é no interior de Minas Gerais. A gente tava falando assim, se tá quente aqui, imagina no Serra do Salitre, meu Deus do céu. Então a gente realmente vai pra... O que ela foi fazer? Ela foi fazer uma cobertura de uma nova unidade que eles estão abrindo lá, da Eurochem, que é uma empresa de fertilizantes, e vai ser a maior produção de fertilizantes da cidade, super importante, foi o presidente Lula estava lá, estava toda a cidade em volta daquela estrutura, né? Então, tipo, o que tem em Serra de Salitre é aquela unidade lá da Eurochem. Então, a gente fez toda essa cobertura jornalística internamente e o nosso público está realmente lá na ponta. Por mais que a nossa sede fique em Porto Alegre, viajar faz parte da nossa rotina. A Cris já conheceu 20 lugares de mineração da Vale abaixo da terra, né? E já foi para todas as pontas. Em cima. Baixo, em cima, em todo lugar. Minas de tudo quanto faz jeito. E como é que é essa experiência, cara? É fantástica. A Andressa Tu vai para ouvir ou tu vai para conhecer? Não, tem de tudo, né? A gente tem reunião de atendimento, que a gente vai para trabalhar mesmo, fazer reunião de trabalho. A gente tem reunião de diagnóstico, onde a gente vai ouvir colaboradores para compreender o cenário, a experiência deles enquanto colaboradores. E tem reunião que a gente vai... E tem visita técnica. Pode se queixar para ti? Pode, se queixam. Se queixam e a gente separa, né? O que é queixa que não posso resolver e o que é queixa que a gente pode trabalhar. E muita reunião, muita visita técnica. Então tem muita coisa legal. Essas visitas em Minas, por exemplo, são visitas técnicas, que a gente vai para conhecer a realidade daquele... Porque na realidade vocês são o orgulho deles, né? Vocês querem fazer com que ele renda mais, ganhe mais, tenha orgulho de trabalhar ali, etc, etc. E vocês não podem ouvir queixas, né? Queixas relacionadas, eu ganho pouco, meu filho está doente, a empresa não fez nada por mim, etc. Eu costumo dizer que a gente só consegue trabalhar com o que for verdade, né? Porque eu não consigo vender para dentro nada que a pessoa não vai viver naquele dia, não vai vivenciar. Então, se tem uma realidade, como o exemplo que você trouxe da Copesul. A Copesul, talvez naquele momento, pudesse oferecer para os colaboradores o que estava ao seu alcance, o que era uma verdade para ele. Mas talvez a condição dele fora dali fosse uma condição ainda muito ruim, e aí não vou saber dizer, né, como que a empresa poderia ter trabalhado melhor ou não aquela questão, porque isso também é outra, também é uma coisa que nos orgulha. Sabe que índice de alcoolismo no estado. É mesmo? Que triste, né? Que eles tinham vergonha de chegar em casa. Meu filho não comeu hoje, minha mulher passou por não sei o quê. Então isso deu problemas incríveis para eles. De até loucuras. De entrar em estado de... Então, daí a minha pergunta, né? Eu não sei se o fazer bem é bom, né? Ou fazer normal é melhor. Bom, é que hoje o cenário que a gente tem é um mercado bem competitivo, então as empresas estão trazendo cada vez mais benefícios, cada vez mais
elementos para competir, mas, por exemplo, quando a gente faz um diagnóstico de comunicação interna, são pontos que aparecem, né? São pontos que a gente pode sentar com a empresa e entender e trazer essa realidade. Olha, enquanto o colaborador está dentro da empresa aqui, é um sentimento, quando ele sai tem outro, a gente precisa alinhar isso. Então, nessa nossa metodologia, a gente consegue entender o que aquele colaborador está sentindo naquele momento e como que a gente pode resolver. Nem sempre a gente consegue resolver tudo, mas a gente consegue entender o que a empresa, se ela está fazendo um bem para aquele colaborador, se a gente pode, se aqueles benefícios estão sendo adequados ou não para eles. A gente vai, vai resolver e vai ajudar no que tange a comunicação, né? no final de contas. Né? Mas aí, Felipe, eu acho que isso é além da comunicação. Com certeza, quem decide é a empresa. A gente faz sugestões. Agora, se a empresa tem algo bom acontecendo, fazendo, ela precisa comunicar, porque isso vai criar vínculos, né? Eu acho que uma outra coisa que nos orgulha muito do trabalho que a gente faz é porque a gente percebe que o conteúdo que a gente trabalha tem muito a ver com melhorar a vida das pessoas, né? Então, não só do empregado, mas do entorno, da comunidade em que ela vive. A indústria, a grande parte dos nossos clientes, eles estão em cidadezinhas pequenas, no interior. Então, Serra do Salitre é um exemplo, né? É uma cidadezinha muito pequenininha. A gente tem casos de empresas para as quais a gente trabalha que chegaram para instalar uma fábrica em cidades que não tinham saneamento básico. Se preocupou em instalar o saneamento básico para que se tivesse. Claro que isso é uma questão de estratégia da empresa, de cada empresa, enfim, e o que a gente faz é só pegar a parte da comunicação e trabalhar em cima dela. Então, sim, tem muita coisa que acontece que não é legal, mas aí a gente não tem gestão, né, sobre isso. Aí eu lembro muito de um caso, assim, que para mim foi marcante e tal, daí de um trabalho que eu toquei junto com a Analisa, que era um dos casos de demissão em massa, assim mesmo, né? Tipo, não tem o que tu vai fazer, vai acontecer e vai ter que ser comunicado e a gente tem que ajudar a comunicar isso da forma mais digna possível, porque não vai ser bom, porque de qualquer jeito não vai ser bom. Aí, daí a Analisa me passou, nós temos que criar essa campanha aqui. E aí eu comecei até meio perdido, assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque, eu como criativo, eu quero fazer uma campanha bonita, eu quero fazer uma campanha... Notícia boa. Vistosa e não sei o que. E aí eu comecei a fazer, e tinha feito uns layout, ficou lindo o layout, não sei o que. Daí eu fui mostrar pra Analisa, até a Analisa, nada a ver. Mas dela, vou te explicar. Vamos de novo. Né, não adianta a gente parecer que a campanha tá linda com uma mensagem, né, triste dessa. Nós vamos fazer bem diagramado, bem organizado, priorizando clareza da informação e a informação verdadeira. É isso que nós temos que fazer. Não precisa... então, tem momentos, né, que a gente vai trabalhar com mensagens que não são mensagens legais, porque são mensagens estratégicas da empresa, e que o melhor vai ser... Ser claro, ser justo, ser digno e não... Daí volta de novo aquela história, né? Aí eu puxando um pouquinho pro meu lado ali do profissional de criação. Que tu vai descer daquele... E a gente, profissional de criação, tem a mania de se colocar, principalmente mais novo, né? Num pedestal de genialidade que não existe, né? Aí tu tem que ter uma humildade para descer desse pedestal e saber que o que faz sentido é tu ser claro e priorizar a informação verdadeira, e é isso. E esse que é o teu papel, e é o melhor que tu vai fazer. No caso que tu está abordando, por exemplo, deu pane, né? Aí então nós vamos ter que criar 32 peças gráficas, 2 vídeos, 3 não sei o que, áudios, blá. Isto sai fora ou está dentro daquilo que você se propõe a fazer? Vocês vão cobrar um extra por isso? Vão ter que dimensionar isso de outra forma? Ou como vocês têm uma remuneração, está dentro do contexto do contrato? Depende, né? A gente tem diversos tipos de contrato, assim. Então, um projeto que
vamos dizer, um projeto especial, se ele já estava previsto para acontecer e já estava dentro do nosso formato de trabalho, normalmente o cliente contrata extra. Ele contrata como um projeto extra, né? Isso aqui não estava previsto na nossa estratégia, vamos entrar com um projeto adicional aqui e contrata como extra. Para atendimento sistemático, a gente tem contratos bem flexíveis, assim, a gente não define, vai ser uma campanha X, tipo assim, uma campanha de Black Friday, vai ser uma campanha de Semana do Consumidor ou vai ser uma campanha X. Não, a gente tem, ele vai montando o seu escopo mensalmente, tem um limite, e aí a gente vai... E vai usar como preferir, né? Como ele achar melhor. Porque no nosso cenário, quando a gente fala de comunicação interna, cada semana é uma semana diferente dentro das empresas. Então, é difícil eu conseguir prever qual é o meu calendário anual. A gente até ajuda o cliente a fazer isso. Mas no meio surgem outras estratégias e por isso a gente tem que ter uma flexibilidade de entender a realidade desses nossos clientes. Eu falo isso porque nas licitações de agências, entre aspas, normais, né, prevê-se até 40 peças... Vocês têm esses limites? Sim. Ou não Sim, temos. É assim também. O que pode acontecer é assim, o projeto que veio, que surgiu e não estava previsto, usar esses limites, ou, ok, não vai caber aqui, vamos para uma proposta extra, né? Que é o que a Andressa estava dizendo, tem essa flexibilidade de usar como decidir esse modelo de contrato. Sim, depende do tempo também que ele está com vocês, etc. A gente teve um caso, né, alguns anos atrás, de um cliente nosso que teve uma crise e acabou usando o contrato de 1 ano em 2 meses, né? Então, aquilo que era previsto, a gente desenvolveu ao longo de 12 meses, a gente teve que concentrar com uma equipe gigantesca dentro da REP, virando noite, enfim, para atender em 2 meses. E aí, o que aconteceu? Ele acabou quitando aquele contrato ali e o restante que veio dali para frente foi um complemento. Aditivo contratual. E ele superou? Superou. Isso que é o melhor. Sim, superou. Essa é a grande vitória. Isso mesmo. É legal. A Annelise está falando só em marca agora. Vocês têm uma preocupação muito grande pela marca? Muito. Ela é a nossa guardiã de marca, né? Da REP. Ela foi muito custoso exatamente construir a marca da REP num mercado que naquele momento não estava acostumado com esse tipo de agência. E hoje... Foi a primeira, né? Foi a primeira, então é algo que do zero. Então ela é muito defensora da marca da REP. Como novo é uma desgraça. Ao mesmo tempo é bom. A gente ser a primeira. Sempre seremos a primeira. E sabe, né? Que teve um tempo, desculpa, teve um tempo na propaganda que o novo era a grande palavra. Mesmo que tu estivesse vendendo uma coisa que já tinha no mercado há 20 anos, tu dissesse novo modelo, pronto. Quando chegasse na loja, o modelo era o mesmo. Sim. Mas a palavra novo era... Né? O app. E aí? Desculpe, eu te interrompi, mas e aí a marca? Então, Por que ela está cuidando da marca? O que é isso? A marca da REP é muito a essência dela. Ela quer falar de marca agora. A gente fala, assim, ela fala de marca, mas ela fala muito focado na marca empregadora das empresas, né? Não na marca como um produto, assim, mas sim como a marca da empresa focado na sua marca empregadora, em como ela quer se vender para os profissionais. Então, é um assunto que a marca empregadora em si... Eu quero fazer um podcast com ela, da Unimed, que também é um cara de RH, Sim. que ele pertence à BRH, né, como diretor, e quero fazer com a Carol Toro sobre marca. Perfeito. Não marcas que se valorizam, não, eu quero falar sobre marca a marca. Sim. Entende? Mesmo que ela não tenha valor. Sobre posicionamento de marca. Eu acho que aí você traz esses 3 profissionais, você tem visões muito distintas, porque quando a gente fala de posicionamento de marca, é o que a Andressa trouxe, a gente na REP trabalha com um posicionamento de marca empregadora. Não é branding, é marca empregadora. Esse termo empregadora matou. Porque aí é como eu faço com que as pessoas se atraiam pela minha marca, venham trabalhar na minha empresa e fiquem comigo, né, depois. Isso é muito bacana. Continuando.
E ela, assim, ela tem essa produção de conteúdo e tendo 9 livros escritos, ela continua estudando, continua se aprofundando nisso. E hoje ela tem mais tempo para fazer e ela tem e é uma coisa super importante, porque a Rap sempre se destacou no mercado por ter essa produção de conteúdo, por a gente tecnicamente saber o que nós estamos falando e trazer para o mercado o que é comunicação interna, o que é endomarketing, agora o que é marca empregadora, qual é a diferença de uma marca empregadora para uma marca externa. Então, ela continua trazendo esse conteúdo, ela continua treinando a nossa equipe, a gente continua sendo treinados também por ela e estudando. Nós, todos da Rap, continuamos estudando muito sobre as mudanças do mercado, quais são as estratégias que a gente vai trazer para os nossos clientes. Então, ela continuar falando sobre isso é muito importante para a Rap e é um assunto que nos últimos anos trouxe com mais força essa marca empregadora. A pandemia trouxe essa necessidade das empresas se posicionarem como marca empregadora. A favor do termo novo normal? Claro, porque muitas coisas mudaram, né, depois da pandemia. Agora... Novo tem todos os dias. Perfeito. Agora a gente já está mais acostumado com as coisas, mas cada hora sai uma teoria nova, cada hora a gente traz uma... de minuto em minuto, né? Eu não diria de hora em hora. Exatamente. Agora, nesses 12 anos, o que mais te surpreendeu? Na Rap? De tudo. Olha... eu sou muito apaixonada pela Rap, né? E eu acho que mais me surpreende ainda é o fato de que as empresas nos procuram. Tu nasceu Rap, né? Eu nasci. As empresas nos procuram, assim. A gente não faz uma prospecção ativa. A Rap tem um nome tão consolidado no mercado que... Vocês se dão luxo de negar hoje? Sim, nos damos. Claro, não sempre, mas acontece. Acontece, mas eu acho que o encantamento da Rap é isso, assim, ela é tão consolidada como empresa, a gente tem um nome tão forte, um trabalho tão incrível que a gente faz com as empresas, que elas chegam até a gente, elas nos mandam um e-mail dizendo... queremos conversar com vocês para entender o que vocês estão fazendo de novo e se encantam por isso. Não significa que elas vão contratar, porque daí é uma questão de budget, é uma questão de orçamento, mas elas vêm até a Rap e a Rap é referência no mercado. Então, eu diria que assim, a minha mãe, junto com a Cris, junto com o Reinaldo e o pessoal que veio lá antes de mim, abriu todas essas portas. Tem. Bastante? Hoje tem. Eu acho que a Rap se diferencia muito porque a gente é muito sólido na nossa metodologia, no posicionamento de marca, no relacionamento com os clientes. O pioneirismo impacta muito. Esse posicionamento da Analisa enquanto uma produtora de conteúdo sobre o tema, uma pioneira também, tem uma especialista. Tem prostitutas no mercado, não? Também tem. Também tem. Tem em todo lugar, sempre né? Tem todo negócio, tem. Então tem também. E atrapalha o negócio? Eu acho que não chega a atrapalhar, porque a gente tem um jeito de trazer o nosso serviço e mostrar o que a gente é capaz de fazer, que é difícil se comparar com isso, assim. E acho que parece meio arrogante, mas não é. É orgulho mesmo, não é arrogância. Sabe que eu fazendo um Remember aqui, eu não consigo me lembrar de nenhum. Viu? Viu só que maravilha? É isso. É aí que a gente quer chegar. É verdade. Sim. Senão eu ia dizer, sim. Não me lembro mesmo. Nos últimos anos surgiram muito mais concorrentes. A gente nadou num oceano azul durante muitos anos. E aí depois surgiram concorrentes, surgiram com modelos muito parecidos com os nossos. Mas é bem isso. A gente tem uma solidez hoje no mercado que a gente... Claro que a gente pode perder para outras agências menores ou até as empresas que internalizam, né, a sua área de criação, mas depois que a empresa conhece a Rap, a gente sempre fala, tipo, nos deixa fazer um trabalho que a gente vai mostrar o que a gente entrega, e aí depois é difícil ficar sem essa estratégia. Tem cliente de 23 anos? Tem. A Renner. A Renner é um cliente de 23, a gente tem cliente de 20, tem Começou com o Galó. Começou com o Galó, com a Clarice Costa. A gente tem a Manco desde 2007, a gente tem a Gol desde 2014.
Gol 2009, Eu ia depois dizer, 2012 com 2009. contrato fixo. 2009 já 14. trabalhava conosco. Quem? A Gol. A Gol. Linhas aéreas. Tem muitos. A Rap tem essa característica de relacionamentos de longo prazo com clientes. Isso é porque o processo é muito cíclico também, né? A gente começa um processo de comunicação interna Tem algum fazendo... cliente que entrou e saiu e voltou? Tem também. Muitas vezes saem por conta de orçamento, de negociações comerciais. Às vezes sai porque quer testar mercado, quer ver o que o mercado está oferecendo e volta. E aí volta. Volta. Muitos voltam, assim. A gente fica triste quando perde, né? Sim, mas nada por atrito ou por divergências. Não. Eu acho que a gente... numa boa. Tudo numa boa. Eu acho que a gente teve 1 ou 2 casos, assim, que a gente acabou declinando Mas de nesses seguir. 23 anos, isso Não, e de casos que a gente acabou declinando de atender o cliente, ou o cliente declinando de trabalhar conosco, mas não por nenhum tipo de desafeto, nem nada disso, muito mais por uma questão de afinidade no tipo de serviço que se entregava, ou no relacionamento cultural, às vezes era um relacionamento abusivo por parte do cliente conosco, eles queriam algo que a gente não conseguia entregar, ou não queria entregar, né, porque a gente ia acabar trabalhando de um jeito que a gente não acredita, então teve mais pouquíssimos, assim. Que é legal de falar, porque que a gente busca, não só no relacionamento com os colaboradores, mas com os clientes também, tipo, o compartilhamento dos valores, né? Tipo, aí volta para a história toda da solidez de marca da Rap, né? A gente tem os nossos valores muito, muito fortes, então a gente também se relaciona bem com clientes que compartilham de valores parecidos, assim. Vocês estão chegando em 1/4 de século. E são uma empresa do século XXI. Sim. O que vocês esperam? Olha... Mais e mais? Mais e mais. Eu acredito muito que a Rap tem muito ainda para crescer, porque por mais que a gente esteja há 23 anos falando sobre comunicação interna e endomarketing, a gente viu nos últimos 2 anos um boom disso. Então, ainda as empresas estão olhando agora para os seus colaboradores de um jeito diferente, entendendo que o mercado está cada vez mais acirrado, que a gente precisa competir por aqueles colaboradores. Então, o que eu vejo é que é uma tendência que só tende a crescer. Existem muitas empresas e elas sempre vão ter que olhar para os colaboradores. A tendência é que só fique mais complexo, que as pessoas dentro das empresas só fiquem mais complexas do que era antigamente. Antigamente, tu dava o trabalho, a pessoa tinha que trabalhar e estava tudo certo. Agora a gente tem que convencer da pessoa de ficar, a gente tem que mostrar para ela tudo que ela recebe, a gente tem que engajar ela, mostrar qual é a cultura. As pessoas têm um desejo maior, uma complexidade maior, que isso só tende a continuar para frente. Sabe que essa é a minha grande briga do mercado. Eu acho que o mercado do Rio Grande do Sul tem talento para comunicar, sabe se comunicar, porém ele não sabe atender. Uhum. E aí, toda vez que eles vão para a NRF da vida, Seminário Brasileiro de Venda, CDLs, não sei do que, eu digo, cara, nenhum de vocês tem atendimento. Não adianta. Não adianta dizer que no online é melhor, etc, etc. Né? Vocês não conseguem explicar dentro da loja de vocês por que vocês têm diferença de preço entre eu comprar pela internet ou eu chegar na loja e querer comprar de vocês. Porque eu quero sentir o produto, porque eu quero ter mais, mais vivência do produto, e vocês não sabem explicar isso, só sabem dizer que é mais caro. Sabe dizer por que é mais caro? Porque eu pago luz. Sabe dizer que é mais caro porque eu pago aluguel. Sabe dizer que é mais caro porque eu pago imposto do vendedor. Enfim, que eu pago o salário do vendedor. E por isso a internet. Então fecha tudo. Fecha tudo e vamos viver de venda online. Pronto. Se vocês têm esses motivos para dizer não posso atender, ou posso atender de uma maneira que vocês não possam cobrar, então fecha. Então, enquanto não tiver essa coisa, enquanto não tiver uma rep que diga pro cara, teu futuro está no teu poder interno, cara. Não é no consumidor. Se tu tiver poder interno, o consumidor vai entrar. Porque ele vai fazer um boca a boca que diga que, pô, tive lá. É a história que eu contei. Pô, me diz que chegou a minha maçã, pelo amor de Deus. Eu compro aí todos os dias. Me diz que chegou meu vinho, me dá um bom dia.
Não, ele não faz isso comigo. Né? Então me obriga a procurar outras fontes. Sim. Né? E perde venda. E vocês têm, sabem que uma palavra hoje que está caindo cada vez mais é fidelidade. Ninguém mais é fiel. Uhum. Não estou falando do arquiteto. Ninguém mais é fiel a ninguém. Sim. Sabe por quê? Por causa disso, porque ninguém está tratando ninguém. Então, se os caras não valorizarem uma rap, não souberem que esse é o principal coisa que uma empresa tem que ter, sabe? Ela tem que ter. Claro que. Porque tudo é commodity, né, Cristiano? Tudo é commodity. A geladeira que eu vou comprar na Colombo tem na Magalu. Se não tiver na Magalu, tem na Bahia. Agora, se você entrar nessas três e a Cristiane não me olhar, não me der bom dia, não me dizer nada, eu vou embora. Sim. Né? E esse é o trabalho de vocês. Esse é o trabalho de fazer com que a população interna tenha, sabe, tenha orgulho daquilo que está fazendo. E promova uma experiência do cliente positiva, né? É, que seja positivo. boa, que não seja ruim. Que eu saia de lá e diga, pô, fui atendido na Bahia maravilhosamente bem. Sabe? E vou dizer para o meu amigo, e vou dizer para o meu parente, vou dizer para não sei quem. É isso. Gente, muito obrigado. Uma hora passou. Voando. Foi rápido. Saúde, rap. Foi uma honra. Saúde. Beijo muito grande para você. Obrigada.